Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. São todos bem-vindos, nossos amigos, nossos visitantes. Que a graça de Deus permaneça com vocês. Que possamos ter hoje a presença dos anjos aqui conosco. E antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, queremos orar. Vamos orar assentados. Pai eterno, obrigado mais uma vez, porque o Senhor está conosco. Já sentimos a Tua presença. Já sentimos os Teus anjos e o Espírito Santo conosco. Agora, ao abrirmos a Tua Palavra, derrama sobre nós o Espírito Santo mais uma vez, para entendermos a Tua verdade, a Tua mensagem, os Teus planos para a nossa vida. Derrama sobre os aniversariantes a Tua bênção, sobre a Sônia, sobre a Vanessa, sobre o José Luiz. Derrama o Teu Santo Espírito sobre todos nós. Abençoa aqueles que estão assistindo pela internet, que a Tua bênção alcance a todos onde eles estiverem. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Queridos, a mensagem que Deus nos deu para transmitir para vocês hoje tem como título: Não critique, não condene, não reclame. Deus quer que vivamos uma vida cristã longe da crítica, longe da reclamação e longe da condenação. O nosso mundo está tão cheio de pessoas negativas, pessoas que vivem para criticar, pessoas que vivem para condenar, pessoas que vivem só reclamando, diariamente reclamando de tudo e de todos, da comida, da chuva, do sol, enfim, reclama da esposa, reclama do marido, reclama dos filhos, reclama do pastor, reclama da igreja. Ou seja, é tão comum vermos pessoas reclamonas, murmuradoras, que a tendência é também nós entrarmos por este mesmo caminho. Mas Deus quer que você viva uma vida cristã positiva, não negativa, e que coloque ênfase no que é bom. Que você coloque lente de aumento no que é bom, não lente de aumento no que é ruim, nos defeitos dos outros. Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías 33. Isaías 33, nós encontramos aqui o tipo de vida cristã que Deus quer que você viva. Qual é o tipo de vida cristã que Deus quer que você viva? Isaías 33 e os versos 15 a 17. É o profeta Isaías 33. E então, os versos 15 a 17. Podemos ler já dentre o verso 14. No finalzinho do verso 14 diz: Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Quem vai viver no céu? Quem vai viver com Deus? Verso 15 responde: O que anda em justiça e o que fala com retidão, o que arremessa para longe de si o ganho de opressões, ou seja, que não explora as pessoas, o que sacode das suas mãos todo o presente, as propinas, não é? O que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei, na sua formosura, e verão a terra que está longe. Queridos, este é o plano de Deus para que aqueles que vivem este estilo de vida vivam com Ele na eternidade. Vivemos num mundo imperfeito, somos imperfeitos, cheios de defeitos. Concordamos que é fácil criticar, é fácil apontar o erro nas pessoas, mas o Espírito Santo quer nos ensinar a viver uma vida de não crítica, não condenação e não reclamação. Passamos por esta vida uma vez só.
Você só passa por esta vida uma vez. E você vai ser julgado pelo estilo de vida que você viveu. Você vai ser lembrado pelo estilo de vida que você viveu. As pessoas vão lembrar através daquilo que a sua boca falava. O que mais a sua boca falava? Que tipo de palavras? Que tipo de linguagem? Aquilo que está dentro do nosso coração aparece na nossa boca e revela quem somos. Como você gostaria de ser lembrado? Quando nós nascemos, Deus tem um propósito específico, uma missão para cada um que aqui nasce. Para viver uma vida positiva, cristã. Deus planejou que vivamos uma vida marcada pela oração, pelo falar bem das pessoas, embora o comum é falar mal das pessoas, mas Deus quer que você saia da maioria, da multidão que fala mal das pessoas e se torne aquele que fala bem das pessoas, aquele que é agradecido e aquele que louva a Deus todo o tempo. No mais elevado nível dentro da mente humana, Deus colocou o seu mais precioso dom, que é o dom da fala, que os animais não têm. Mas nós não somos do reino animal, nós somos do reino espiritual de Deus. Portanto, nós temos o dom da fala, nós temos o dom da razão, nós raciocinamos, nós não agimos por instintos. Animais agem por instintos, nós agimos pela razão. E nós temos o dom do livre-arbítrio. Então, o dom da fala, o dom da razão e o livre-arbítrio nos faz pessoas que vivem no reino espiritual de Deus. No livro Caminho a Cristo, página 47, nós lemos assim: o que deve ser compreendido é a verdadeira força da vontade. Ela é o poder que governa a natureza do homem. A força da vontade governa a natureza do ser humano. O poder da decisão ou da escolha. Tudo depende da correta ação da vontade. Deus deu ao homem o poder da escolha. A ele compete exercê-la. Você não pode mudar o seu coração, não pode por você mesmo consagrar a Deus as suas afeições, mas você pode escolher servir a Deus. Pode dar para Deus a sua vontade. Coloque a sua vontade nas mãos de Deus. É uma decisão que você pode fazer. Cada manhã eu tenho que fazer uma escolha. E na oração da manhã eu coloco a minha vontade nas mãos de Deus. E peço que Ele tome nas mãos dele a minha vontade e santifique a minha vontade. Para que a minha vontade seja igual à vontade de Deus. Não criticando as pessoas, mas orando por elas. Não condenando as pessoas, mas falando bem delas. Não reclamando das pessoas, mas antes louvando a Deus em tudo. Veja os conselhos que estão na Bíblia e que devem ser aplicados na nossa igreja, na nossa vida. Nós queremos crescer, nós queremos ser igreja de Deus, nós queremos ser povo de Deus, nós queremos ir para o céu. Então, esse é o estilo de vida que Deus quer. Vamos ver na Bíblia. Abra sua Bíblia agora em 1 Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 18. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 18. Quando vocês acharem, nós vamos ler. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 18. Todos acharam? Vou ler. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Qualquer coisa, deveremos agradecer. Coisas boas, coisas ruins. Quando estamos com saúde ou com doença. Quando estamos com emprego ou desempregados. Nós deveremos dar graças a Deus e aprender em tudo. Deus quer nos ensinar nas circunstâncias boas e nas circunstâncias ruins. Ele nos ensina a depender dele. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Uma vida cristã positiva é uma vida voltada para a gratidão. Agradecer. Saber agradecer o marido. Saber agradecer a esposa. Saber agradecer os filhos. Saber agradecer as pessoas que lhe fazem bem, que te recebem aqui na América, que te estendem a mão.
que repartem com você o teto, que te ajudaram quando vocês chegaram aqui. Queridos, saber agradecer, em tudo dai graças. Seja grato a Deus, aos pais, à esposa, ao marido, às pessoas. Desenvolva o hábito de agradecer. A Bíblia tem um nome próprio para as pessoas reclamonas e que não sabem agradecer. A Bíblia tem um nome próprio para isso: murmuradores. Abra sua Bíblia em Judas. Judas é a última página antes do Apocalipse. Quando você chega no Apocalipse, a página anterior chama-se Judas. E você vai encontrar aí esta classe de pessoas que Deus detesta. Desgosta a Deus os murmuradores. Tanto eles desgostam a Deus, que Deus disse: vocês não vão entrar na nova terra. Vocês não vão entrar na terra que mana leite e mel. Vocês vão morrer no deserto. Nós vamos ler depois esse texto lá. Porque eu não tolero murmuradores, disse Deus. Veja agora Judas, verso 16. Todos acharam? Amém. Judas, verso 16. Esses são murmuradores, queixosos da sua sorte. Conhece alguém assim? Não fale o nome dessa pessoa, mas você conhece alguém? Você é murmurador? Você é queixoso da sua sorte? Muitos estão no Brasil e estão reclamando. Muitos estão aqui nos Estados Unidos e estão reclamando. Estariam reclamando no céu também. Por isso não podem ir para lá, porque vivem reclamando. São murmuradores, são queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse, pessoas interesseiras, pessoas bajuladoras. Estes são murmuradores. Êxodo capítulo 15, verso 24. Êxodo capítulo 15 e o verso 24. Abra sua Bíblia lá em Êxodo. Êxodo capítulo 15 e o verso 24. Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Capítulo 15, verso 24. Veja como é que Deus chama os reclamões. E veja se você não entra nessa classe. Vamos ler? Êxodo 15, verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Que havemos de comer? Que havemos de beber? E agora? Pessoas que estavam reclamando. Deus estava dando maná, Deus estava dando a água para eles, Deus estava dando toda a proteção, tinha luz durante a noite, tinha sombra durante o dia, mas eles estavam o quê? Reclamando. Eles tinham passado pelas águas do Mar Vermelho, passaram pelo Mar Vermelho em seco, enquanto que os egípcios foram afogados e mortos no Mar Vermelho. No entanto, eles estavam reclamando. A pessoa reclamona, ela não reclama por ter alguma coisa para reclamar. Ele é reclamão. Ele é reclamão. Ele vai usar qualquer desculpa, qualquer justificativa para reclamar, porque o espírito dele é reclamão. Ele só espera uma oportunidade, porque é o espírito de descontentamento. E isso Deus não se agrada. Abra a Bíblia também em Êxodo capítulo 16. Êxodo 16, verso 2. Tem aí? Capítulo 16 de Êxodo, verso 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Murmuravam contra Deus, murmuravam contra Moisés. E agora o verso 7 e 8. Mesmo capítulo, verso 7 e 8. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Deus ouve as murmurações ou não ouve? A Bíblia está dizendo:
Deus ouviu as vossas murmurações. Queridos, leia também no capítulo 17, e o verso 3. Capítulo 17, verso 3. Tendo, pois, o povo ali sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, e nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Estão vendo quantas vezes eles murmuraram? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e Deus fazendo milagres e milagres. Agora abra sua Bíblia em Números. Números é o 4º livro aí. Êxodo, Levítico, Números. Números capítulo 14. Números capítulo 14. Vamos ler o verso 2. Números 14, verso 2. Todos acharam? E todos os filhos de Israel murmuraram. Quantos? Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E o que eles diziam? Ah, se morréramos na terra do Egito. Ah, se morréramos neste deserto. Deus ouviu a murmuração deles? Deus ouviu. Tanto é que Deus repetiu as palavras que saíram da boca do povo. Deus repetiu aquelas palavras. Leia agora no capítulo 16, que nós estamos lendo aí. Aliás, o capítulo 14, né? Agora o verso 26 e 27. Capítulo 14, versos 26 e 27. Depois falou o Senhor a Moisés, agora Deus está falando para Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: assim eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Como vocês falaram com a boca, de acordo com as palavras que saíram da boca de vocês, assim eu farei. Deus cumpre com aquilo que sai da nossa boca ou não? Então, cuidado com aquilo que sai da sua boca. Cuidado, boquinha, com o que fala. Porque Deus fará com que aconteça aquilo que sai da sua boca, para o bem ou para o mal. Porque está escrito, olha, verso 29. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo a vossa conta de 20 anos e para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Vocês disseram que iriam morrer nesse deserto? Pois irão morrer. Irão morrer. Pelas palavras que saem da nossa boca, nós seremos justificados. Ou seremos o que? Condenados. Portanto, queridos, Deus detesta os murmuradores. Eu tenho que sair do time dos murmuradores e parar de reclamar, parar de criticar, parar de condenar os outros. Filipenses capítulo 2, 14. Abra sua Bíblia. Filipenses 2, 14. Filipenses capítulo 2 e o verso 14. O que é que a palavra de Deus está falando em Filipenses 2,14? Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. As pessoas murmuram, reclamam, trabalhando, porque o trabalho é duro demais. Mas Deus deu o trabalho. Deus deu o trabalho. Queridos, fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. E agora, queridos, abra a Bíblia em Tiago capítulo 4, verso 11.
Tiago capítulo 4 e o verso 11. Veja, isso é para mim e isso é para você. Deus quer que você viva uma vida cristã positiva. De não criticar, não condenar, não reclamar, não falar mal dos outros. Tiago capítulo 4, verso 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Está claro isso, irmãos? Está difícil entender? Não, mas aquele cara lá não presta. Deus não está perguntando se ele presta ou não presta. Deus está dizendo, não fale mal. Mas o governo não presta, o governo é corrupto. Deus não está perguntando para você se o governo é bom ou é ruim. Deus está dizendo, não fale mal. Não fale mal. Você faz crescer aquilo que a boca sua fala. Aquilo que a sua boca fala, você está fazendo crescer. E não diminuir. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Mas juiz só existe um, que é Deus. Então você não pode falar mal. Leia também em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5 e o verso 9. Acharam? Irmãos, não vos queixeis. Pessoas que vivem comendo o pão dos queixumes. Pão dos queixumes. Não vos queixeis uns dos outros. Ponto final, não é? Sabem que o descontentamento, irmãos, é contagioso? Foi através do descontentamento e falando mal de Deus que Lúcifer envenenou o céu todo. E conseguiu 1/3 dos anjos para o lado dele. Porque ele foi espalhando o desgosto dele, foi espalhando a tristeza dele, o descontentamento dele, os queixumes dele, e conseguiu 1/3 dos anjos. Então, queridos, hoje aqui, nesta mensagem que Deus me deu para transmitir para vocês, nós queremos deixar aqui para vocês o princípio chamado o princípio da edificação. Em vez de reclamar, criticar ou condenar, edifique. Edifique falando bem das pessoas. Descubra qualidades nas pessoas para edificá-las. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. O Evangelho de João capítulo 3 e os versos 22 em diante. O Evangelho de João capítulo 3 e os versos 22 em diante. Aqui nós vamos ler agora o exemplo de João Batista. O Evangelho de João capítulo 3, versos 22 em diante. Vamos ler. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele. O que é que vieram contar para João? O povo está indo atrás de Jesus. Aquele que você batizou, agora o povo todo está correndo atrás dele. E o verso 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, que já este meu gozo está cumprido. Agora o verso 30, irmãos. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É duro falar isso, irmãos. É muito difícil falar isso. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É difícil sair de cena. A gente quer estar em cena sempre. Sempre ter a atenção voltada para nós. É difícil uma mãe sair de cena quando ela se torna sogra. Ela não quer sair da cena de mãe. Mas ela se tornou sogra. Agora ela tem que sair de cena. Porque agora entra em cena a esposa do filho.
E a pessoa mais importante na vida do filho agora é a esposa, não é mais a mãe. E a mãe tem que entender isso. Por isso existem as brigas entre sogra e nora, porque a mãe não quer sair de cena. Ela tem que orar, fazer tudo o que pode pelo lar do filho e pela nora, mas ela tem que se lembrar que a pessoa mais importante na vida do filho agora é a esposa. Abaixo de Deus, a pessoa mais importante na vida do marido é a esposa. Na vida da esposa é o marido. Queridos, durante algum tempo a influência de João Batista foi a maior influência na nação judaica. A influência de João Batista era maior do que a dos próprios líderes e doutores da lei. O povo ia até João para ouvir os sermões de João Batista. Mas agora João Batista viu que a sua popularidade estava diminuindo, e o povo estava correndo atrás de Jesus, o novo líder. Dia a dia diminuía a plateia de João. Vocês acham que foi fácil para João sair de cena? Ele foi preso. Ele estava sentenciado a ser decapitado. E ele morreu decapitado. E lá preso dentro daquela cela, ele ficava ouvindo as notícias. O povo está correndo atrás de Jesus. E João, ninguém fala em você mais. Ninguém nem se lembra de você. Está todo mundo correndo atrás de Jesus. Satanás tentou despertar ciúmes e inveja no coração de João Batista. Mas João Batista disse o quê? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando um pastor sai da igreja, importa que ele diminua e que o que vem depois cresça. Quando o primeiro ancião não é mais eleito o primeiro ancião, um outro é eleito como o primeiro ancião, importa que ele cresça. E o que era primeiro ancião anteriormente, diminua. Queridos, existe um tempo para você entrar, existe um tempo para você sair. Nós temos que saber entrar e temos que saber também sair. Vocês se lembram na Bíblia da experiência de Saul? Saul, primeiro ele disse que não queria ser rei porque não era digno. Mas aí ele foi ungido como rei, gostou disso, pegou gosto pelo poder. E quando Deus disse, agora você vai sair, agora eu vou escolher um outro, escolheu Davi. E ele disse, não, eu quero continuar a ser rei. Não, você não vai ser mais o rei, agora vai ser Davi. Ele, não, e ele gastou o resto da vida dele perseguindo Davi para matá-lo. Destruiu a vida dele, porque ele não soube falar como João Batista, né? Importa que ele cresça e que eu diminua. Queridos, a lei da edificação. João Batista falou bem de Jesus. E Jesus falou bem de João Batista. É recíproco. Abra sua Bíblia aí e veja o capítulo 3, verso 30. É necessário, de João, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Hoje eu quero convidar você, meu querido irmão, para fazer parte deste grupo que edifica as pessoas, que fala bem das pessoas. Não importa se me agradam ou não. Não importa se são bonitas ou não. Não importa se são ricas ou pobres. Não importa se são membros da minha igreja ou não são membros da minha igreja. Não importa. Eu tenho que falar bem das pessoas, edificá-las. O mundo está cheio de críticos. Aquele é o que critica, esse aqui é o que destrói. Mas seja você aquele que edifica, aquele que serve. Quando todo mundo estiver falando mal de alguém, ouse falar bem daquela pessoa. Ouse falar bem. Princípio número 1, não critique, não condene, não reclame. Esse é o princípio número 1. Efésios capítulo 4, verso 29. Abra sua Bíblia, esse princípio está na Bíblia. Efésios capítulo 4 e o verso 29. Acharam aí? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe quer dizer palavra má. Não saia da vossa boca nenhuma palavra má, mas só a que for boa, para promover a edificação. E para quê?
para que dê graça aos que a ouvem. Queridos, esse é o princípio número 1. Não criticar, não condenar, não reclamar. Eu li a história de Bob Hoover. Bob Hoover, um famoso piloto de teste de avião. Ele era um piloto de avião que fazia acrobacias aí, aéreas. E depois de uma dessas acrobacias e apresentações, shows que ele fez ali em San Diego, na Califórnia, ele estava voltando para casa com seu avião, a 300 pés de altura, quando os dois motores pararam de funcionar. Quando os dois motores pararam de funcionar, ele ficou assustado, mas ele, como um experiente piloto, manteve calma e conseguiu aterrissar o avião. Veio planando e aterrissou, mas estragou o avião. Amassou, estragou o avião, danificou o avião. E ele então falou: eu tenho que descobrir por que os dois motores pararam. Ele disse: eu imagino que alguma coisa saiu errada. E ele foi olhar no tanque de combustível do avião, e o que ele pensava tinha acontecido. O mecânico que tinha abastecido o avião dele, em vez de usar gasolina, usou querosene. Querosene é o combustível usado para aviões a jato, mas não é o combustível usado para aviões pequenos de acrobacia. Ele voltou até a oficina onde o seu avião tinha sido abastecido e perguntou: eu quero saber quem foi o mecânico que abasteceu o meu avião. E veio um jovem todo tremendo de medo, já meio engasgado, e disse: eu que abasteci o seu avião ontem. E ele disse: você sabia que você abasteceu com o combustível errado? Eu não percebi, o senhor me desculpe, eu não percebi. E Bob Hoover disse para aquele jovem rapaz: ora, não condenou, não criticou, não estendeu o dedo contra ele, mas disse assim: olha, jovem, para provar para você que eu tenho certeza que você jamais vai voltar a cometer esse erro, amanhã eu quero que você abasteça o outro avião que eu vou voar amanhã. Você vai abastecer o meu avião, para mostrar que eu confio em você e que você não vai voltar a cometer o mesmo erro. Queridos, ele não criticou, ele não condenou. O avião se estragou, 3 pessoas que estavam no avião poderiam ter perdido a vida, mas não perderam. Mas ele não criticou aquele rapaz, não condenou o rapaz. Foi bondoso. Você muitas vezes pode arrasar com uma pessoa. Você às vezes tem argumentos para destruir uma pessoa, mas você decide não usar aqueles argumentos. Quando eu estou estudando a Bíblia com as pessoas, às vezes eu tenho argumentos na Bíblia para destruir o oponente. Mas se eu destruir o oponente, eu não vou ganhá-lo para Jesus. Eu só vou ganhar a polêmica, mas não vou ganhar aquela pessoa para Jesus. Então, muitas vezes, eu não uso os argumentos para arrasar com o oponente, mas nós temos que usar de bondade para ganhá-los para Jesus. Esse é o segredo. Não é ganhar a discussão, é ganhar a pessoa para Jesus. No casamento, você tem que escolher entre ter a razão ou ser feliz. As brigas entre casais é porque cada um quer mostrar que ele está com a razão. Pois bem, casamento feliz é aquele em que a pessoa decide não estar com a razão, mas ser feliz. Tolerar, perdoar, esquecer, colocar uma pedra em cima e tocar a vida. Princípio número 2, edifique as pessoas, como João edificou Jesus, como Jesus edificou a João. Marcos 14 e os versos 5 e 6. Aqui Jesus está elogiando Maria Madalena. Maria, aquela que foi acusada. Veja o que Jesus falou. Marcos 14, versos 5 e 6. Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres,
Veja um pouco antes, no verso 4. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia se vender por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Verso 6. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez para mim uma boa obra, uma boa ação. Todo mundo estava criticando a mulher que quebrou o vaso de unguento, de perfume, para ungir Jesus, porque ela era vista como uma mulher pecadora. Mas, querido, Jesus defendeu-a, disse: por que vocês estão molestando a mulher? Ela fez uma boa obra. Destacou uma qualidade de Maria Madalena. Queridos, exemplos de Jesus Cristo, por exemplo, quando as mães trouxeram suas crianças para Jesus abençoar as crianças, os discípulos começaram a repreender as crianças, dizendo: Jesus não tem tempo para cuidar de criança. E Jesus disse o quê? Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. As mamães ficaram contentes, sorridentes, porque Jesus defendeu-as, enquanto os discípulos estavam enxotando-as. Queridos, o que fala mal dos outros deveria ser pendurado pela língua. E aquele que ouve o outro falando mal deveria ser pendurado pelos ouvidos, pelas orelhas. Uma das virtudes mais negligenciadas no dia a dia é a edificação. E eu desafio você a escolher falar bem das pessoas o tempo todo. Esposa, fale bem do marido, e todos vão respeitar o seu marido. Marido, fale bem da sua esposa, e ela será uma mulher respeitada pelos filhos, respeitada na sociedade. Há uma lei inerente à mente humana dada por Deus que faz com que aumentemos tudo o que elogiamos, disse Charles Fillmore. Você aumenta aquilo que você elogia, porque a pessoa quer fazer melhor. Faça um elogio e você vai ter um melhor trabalho, mais bem feito. Faça um elogio para a esposa e você vai comer melhor, uma melhor comida. Reclame e vai comer pior. Vai comer pior. As crianças transbordam de alegria e felicidade quando são elogiadas. As plantas crescem mais bonitas quando são amadas. Ninguém sabe exatamente como o elogio libera energia, mas todos concordam que isso ocorre. Uma velhinha, cada vez que ela era elogiada, felicitada por algum magnífico aspecto da sua vida, ela costumava dizer: obrigada, com esse elogio eu posso viver mais um ano. Quando o Dr. Henry Goddard ocupava o cargo de psicólogo na Vineland Training School em New Jersey, ele usava um instrumento que ele chamava de ergógrafo. O ergógrafo media a fadiga das pessoas. Quando se dizia uma palavra de elogio ou louvor para as crianças que estavam fatigadas, o ergógrafo assinalava de imediato um fluxo ascendente de energia nova. Quando as crianças eram criticadas e desestimuladas, o ergógrafo mostrava que sua energia sofria uma queda repentina. Veja que, embora a ciência não consiga explicar o poder do elogio, ela já consegue medir o poder do elogio. Todos nós, queridos, podemos fazer um pequeno milagre todos os dias. Sabem como? Tudo o que devemos fazer é adquirir o hábito de fazer um sincero e genuíno elogio para a esposa, para o marido, para os filhos, para o empregado, todos os dias. Experimente, você vai ver que dá resultado. Se nós queremos aumentar nossa paz espiritual e a nossa felicidade pessoal, não existe forma melhor do que buscar coisas boas nas pessoas. Seja como a abelha. A abelha busca sempre o néctar nas flores. Não seja como a mosca. A mosca sempre busca o fétido, o podre, o sujo. Vamos ser como abelhas, buscando o melhor das pessoas. Há alguns anos, vários psicólogos se reuniram para ver
se podiam descobrir uma regra simples que pudesse ajudar para que as pessoas tivessem uma vida mais feliz. E descobriram. E eles chamaram esta fórmula de DDC. E o que quer dizer DDC? Deixe de criticar. Essa é a fórmula para ser mais feliz. Deixe de criticar. Jesus, no Sermão do Monte, diz: por que tu reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Deixe de criticar os outros. Você tem bastante defeitos também. Não critique as pessoas, ore por elas. Não condene as pessoas, fale bem delas. Não reclame da vida, das coisas, mas seja agradecido. Pratique o louvor, louvando a Deus em tudo, porque em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia.